Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Amém, irmãos? Esse salmo, pode se sentar, amém? Este Salmo 121, ele é o segundo salmo de uma coletânea de salmos que vai do 120 ao 134, chamados de romagem, ou cânticos de degraus, ou subida, né? Então, quando você ouvir falar, né, romagem, cântico de degrau, subida, está falando dessa coletânea aqui de salmos, que são uma quantidade de 14 salmos. Salmos estes que, no passado, os nossos irmãos, quando eles iam para Jerusalém para adorar o Senhor, eles iam cantando esses salmos. Eles iam pelo caminho cantando esse salmo, e de ano em ano o Senhor, eles faziam isso, indo a Jerusalém comemorar as festas, né? O Senhor ordenou 3 festas, que é a festa da Páscoa, da colheita e do Pentecostes. Então, eles iam para adorar ao Senhor, né? E em gratidão também, né? Essa ida a Jerusalém, ela tinha como objetivo a gratidão a Deus pela abundância da produção agrícola. Né? Então, de ano em ano, e o próprio Deus, no Êxodo 23, quando ele dá ordenança a essas 3 festas, o próprio Senhor disse: 3 festas no ano me celebrareis. E era isso, quando eles saíam para sair da Jerusalém, eles estavam indo nesse contexto, né, nessa dependência de Deus, reafirmando a fé e caminhando por aqueles caminhos que eram caminhos difíceis, mas que eles iam ali com esse intuito de adorar o Senhor. Né? E esses salmos, eles trazem isso, né? Esse momento em que o povo adorava o Senhor pelos aqueles caminhos, e eles iam cantando e engrandecendo o nome do Senhor em gratidão. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Então, imagina, né? Aquela multidão de pessoas por aquele caminho, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E vinham judeus de várias regiões, né? E eles se juntavam, né, nessas romarias, nessa peregrinação, nessa distância, dessa caminhada para essa jornada. Esses salmos, irmãos, nessa caminhada, o que acontecia quando eles estão saindo e estão adorando? Eles eram encorajados. Que hoje o Senhor venha nos encorajar também com essa palavra. Nós precisamos de coragem, de força cada dia para nós estarmos caminhando segundo aquilo que o Senhor quer de nós. Eles eram encorajados, tinham a fé deles estimulada. E a nossa mensagem é nesse sentido hoje. Exercite a sua fé. A nossa fé, ela precisa ser estimulada a cada dia. Ela precisa ser exercitada a cada dia, para que nós possamos vencer, como já foi dito aqui. Nós não podemos sozinhos. Esse salmo, ele mostra isso, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor Jesus, ele tem cuidado de nós. Ele tem nos guiado. Por quê? Porque nessa caminhada, como dos nossos irmãos no passado, eram caminhos difíceis. Eles iam pelo caminho louvando e adorando o Senhor, mas eram caminhos difíceis, onde eles eram submetidos a alguns perigos. Né? Então, que da mesma forma, assim como eles eram, e adorando, louvando ao Senhor Jesus, a Deus Todo-Poderoso naquela caminhada, e eles eram encorajados, a fé deles era estimulada, que assim venha a ser conosco.
né? Que a nossa fé venha a ser estimulada, venha a ser encorajada, que venha nos transmitir essa proteção e essa segurança. Porque assim, irmãos, como eles, que vinham de terras distintas e distantes e se uniam nessa caminhada para adorar o Senhor, assim também somos nós. Nós também estamos numa jornada. Eles estavam numa jornada natural, física. Eles estavam saindo da cidade deles para ir a Jerusalém. Nós estamos numa jornada espiritual, onde nós também temos saído da nossa casa para vir adorar o Senhor, e nós temos saído e adorado, e a nossa caminhada também vai se dar como a deles. A deles deram numa Jerusalém natural, no templo, na Nova Jerusalém, nos montes, e a nossa vai dar na Nova Jerusalém celestial. Nós estamos numa caminhada, irmãos. Nós precisamos ser encorajados. Nós precisamos ter a nossa fé firme no nosso Deus. Nós precisamos ter esperança. Nós precisamos ter forças para caminhar, para poder chegar nessa cidade que está nos esperando na glória. E assim não é diferente deles, né? O próprio Pedro, em 1 Pedro 1, ele vai dizer que nós estamos peregrinando. E é assim a nossa vida, nós somos peregrinos em terra estranha. Jesus, ali em João 17, quando Jesus está orando pelos discípulos, ali do versículo 14 ao 17, ele vai dizer assim, Senhor, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não fazemos mais parte, irmãos, do sistema do mundo. Quando ele está dizendo, não peço que eles não são do mundo, como eu do mundo não sou, ele está dizendo que nós não temos as práticas do mundo. As nossas práticas são a de Cristo Jesus. A mente, andar com a mente de Cristo, andar no caminho dele, conforme aquilo que ele nos ensina, é o que nós temos que fazer. Somos peregrinos nessa terra e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo. Nós precisamos entender a nossa missão. Nessa jornada, nós precisamos ter esse entendimento e entender que nós precisamos da graça de Deus nessa caminhada. Porque nós não podemos, como já foi dito aqui hoje, nós não podemos fazer nada sozinhos. Nós somos dependentes de Deus. Quando Jesus diz lá em João 15, né, que sem mim nada podereis fazer, quem disse isso foi Jesus. Sem mim nada podereis fazer. E nós não podemos realmente fazer nada sem o Senhor. Então, que assim como eles estavam naquela caminhada para Jerusalém, adorando, glorificando, né, cantando, são salmos gloriosos, esse salmo que vai de 120 ao 134, são salmos de romagem. Né? Então, agora a gente vai estar ainda dando uma analisada aqui nesses versículos do Salmo 121, né, que diz assim o versículo 1. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele está fazendo aqui, ele já começa aqui com uma pergunta. Né? Eu elevo os meus olhos para os montes. O salmista está dizendo, de onde me virá o socorro? Essa indagação que o salmista faz, né? De onde me virá o socorro? De onde me virá a ajuda? De onde me virá a providência? E por que ele está fazendo essa pergunta? Justamente por causa dessa trajetória. Né? Eram caminhos difíceis, irmãos. Nós vamos ver que tinha salteadores, tinha feras, era caminho pedregoso, difícil de caminhada. Né? Então, de onde me virá essa ajuda? De onde me virá? Né? E porque esse povo, ele veio numa trajetória de muito difícil, de distante. A caminhada... Essa caminhada deles lá era uma caminhada de dias. Não era um dia, 2 dias, saiu de casa e chegou em Jerusalém. Não era. Era dias naquela caminhada difícil, né? Naqueles caminhos difíceis, e eles estavam ali em iminência de ataques. Né? E ele pergunta, de onde me virá o socorro? Mas na frente a gente vai ver que ele já pergunta e ele mesmo já vai estar respondendo. Mas por quê? Porque no caminho existiam os salteadores.
Quem eram os salteadores? Os salteadores eram os ladrões. Eram aqueles homens maus que ficavam esperando, emboscado, em espreita pelo caminho, esperando uma oportunidade para atacar, para assaltar e molestar. Eles não só assaltavam, eles roubavam e ainda eles molestavam aquelas pessoas. A gente tem a passagem do livro de Lucas, no capítulo 10, quando ele fala do bom samaritano, foi o que aconteceu, um caso desse tipo. Que aquele homem vinha pelo caminho e no caminho ele sofreu um assalto e ele foi molestado. E quando os outros passam perto, a palavra diz que passa de longe. Enfim, depois estejamos lendo o bom samaritano, para poder entender daquilo que o Senhor Jesus está falando aqui. Foi isso que aconteceu com esse homem. E esse povo, nessa caminhada, eles estavam na iminência de passar por uma situação dessa. Eles tinham também a questão das feras selvagens, que podia sofrer esses ataques no caminho. Essas feras selvagens seriam os leões, os ursos, serpentes, e muitos deles morriam e ficavam pelo caminho. Então, nós vamos ver que a trajetória ela é uma trajetória árdua, é difícil, E além dos salteadores, além das feras selvagens, eles também ainda estavam em eminência, irmão, no trajeto. Porque o trajeto era difícil, o caminho era íngreme, era cheio de pedregulhos, era sinuoso, ondulante. Então, imagina como era difícil essa trajetória daquele povo. E eles não estavam sozinhos, era um grupo grande, com as suas crianças, com os seus gados, com os seus sacrifícios. Olha que dificuldade, mantimento, água, tudo aquilo tinha que carregar por aquelas estradas difíceis, e a pé, porque a condução deles era os pés. Nós vamos estar vendo isso, calor, frio, de dia, de noite, e eles ali naquela jornada, com o intuito de chegar em Jerusalém para adorar o Senhor. O sol escaldante. Então a gente vê que eles iam sentindo o peso dessa trajetória, que mesmo com esse objetivo, é como nós mesmos hoje, nosso objetivo de adorar a Deus, e a gente vai caminhando, passando por algumas situações, mas a gente acaba chegando e glorificando o nome do Senhor. Assim também somos nós, na nossa caminhada, na nossa trajetória, onde nós também, eles passaram por isso naquele caminho natural. E nós também, na nossa trajetória, nós vamos deparar com os salteadores. Nós vamos deparar com os ladrões, homens maus, homens mentirosos, falsos, que vão inventar coisas sobre você, que vão mentir sobre você por causa da palavra que você está pregando, que vão te caluniar, que vão te perseguir. Nós também vamos passar por essas situações, nós também passamos. Esses homens maus, perversos, invejosos, que quando vê você pregando da autoridade da palavra, com a verdade, vai ter inveja e vai te afrontar. A palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 5 de Atos, vai contar a história de Pedro, fala Pedro e os apóstolos, quando eles estavam pregando, e um grupo de pessoas, se eu não me engano, dos saduceus, com inveja, pegaram aqueles homens e o prenderam. E naquela prisão, eles presos, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor enviou o anjo e os livrou naquela prisão. E aqueles homens um dia mandam ir lá ver lá na prisão, e quando chegam lá, os soldados lá dos saduceus, os responsáveis lá dos saduceus, ele vê que a prisão está vazia. E ele volta e diz, olha, as portas são fechadas, os guardas estão lá, mas não tem ninguém lá. E aí, quando eles vão procurar, eles estavam pregando a palavra do Senhor Jesus em algum lugar. Então, você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 28 e 29.
Atos 5, versículo 28 e 29, que a gente vai falar um pouquinho dessa mensagem. Atos 5, 28 e 29. Porque quando, então, esses outros homens vão à procura dos apóstolos e Paulo e os encontra, quando encontra com eles, agora já liberto, olha o que eles dizem para eles. Em Atos, no capítulo 5, versículo 28 e 29, ele vai dizer assim: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, mais importa obedecer a Deus do que os homens. Assim como Pedro, assim como os apóstolos, assim como tantos irmãos no passado, por causa do evangelho, sofreram afrontas e perseguições. Assim é no dia de hoje. Hoje, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus, nós aqui ainda não passamos por isso, mas nós temos irmãos em outros países que estão sofrendo essa afronta por causa do nome, por causa da palavra de Jesus Cristo. E a qualquer momento nós também podemos passar por essa situação. Exercite a sua fé, meu irmão. Exercite. Ore. Medite na palavra, coloque em prática, porque vai chegar a hora que você vai ter que botar a tua vida à prova, em exercício da fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nossos irmãos agora em outros países, alguns estão sendo mortos, outros estão presos, estão padecendo por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é tão maravilhoso isso, que o seu próprio Jesus, ele fala em Mateus 5, ali no final das bem-aventuranças, ele vai e diz assim: bem-aventurados mansos, bem-aventurados humildes, e no final ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Assim foram com os profetas antes de vós. Serão conosco, mas já foram os nossos irmãos no passado, já vêm passando por essas afrontas, já vêm sofrendo, e com as suas próprias vidas têm representado o nome do Senhor Jesus na terra. Então assim é conosco. Não será diferente conosco. Se quisermos ser verdadeiramente os verdadeiros adoradores, como foi pregado no culto anterior, exercite a sua fé, meu irmão. Exercite a sua fé. Você é peregrino em terra estranha e a sua missão é levar o evangelho de Jesus Cristo. E tudo aquilo que é contra a palavra de Deus nós temos que negar. É contra a palavra, é contra nós. É contra Jesus, é contra nós. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Porque nós temos que andar como Jesus andou. Então nós vamos deparar com os salteadores. Nós vamos deparar também com as feras selvagens. As feras selvagens são os leões e serpentes, que está simbolizada, referências, a Satanás, o inimigo das nossas almas. Em 1 Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 e 9, ele vai dizer assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele não brinca, ele não está brincando, mas ele está buscando quem? A quem possa tragar.
Se você tivesse, se eu tivesse, se nós tivermos a nossa vida respaldada na palavra de Deus, se a nossa fé for acrescida a cada dia, buscando estar nos caminhos do Senhor, conforme o Senhor Jesus quer, jamais seremos tragados. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, a igreja verdadeira que anda em espírito e em verdade. Tiago, ele também vai falar sobre isso no capítulo 4, no versículo 7, quando ele diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, submissão. Se submeta, meu irmão. Nós temos que nos submeter aos mandamentos, aos ensinamentos de Jesus Cristo. Não olhar para a esquerda nem para a direita. A palavra de Deus diz assim: aquele que amar mãe, pai, filho, irmão e irmã mais do que a mim, não é digno de mim. Então eu tenho que abandonar meu filho? Do Senhor não falou isso. Ele falou que a prioridade é para ele. Nós temos que priorizar e engrandecer o santo nome do Senhor Jesus. Nós temos que priorizar o Evangelho, nós temos que priorizar a palavra, para que possamos andar em espírito e em verdade. Apocalipse 12:9 vai dizer que ele é a antiga serpente. Tudo isso referências a Satanás. Ele não descansa, ele persegue, ele oprime, ele acusa, ele tenta nos fazer parar. Essa é a missão dele. Ele tenta nos esmorecer, nos enfraquecer. Essa é a missão dele. Nós vamos ver isso o tempo todo. Satanás agindo e tentando desfalecer a fé do povo de Deus. Quase que não saiu, né? Mas é isso que o irmão falou. A gente vai ver ali na tentação, a gente vai ver que ele não para. Na tentação, Lucas 4 fala da tentação, Mateus 4 fala da tentação. Mas Lucas, ele fecha com uma palavra interessante, quando mostra lá no final ali no 11 ao 13, quando está finalizando aquele momento ali da tentação, que diz que Satanás fala para Jesus: que lança daqui abaixo, que os anjos do Senhor vão te livrar. Ele está falando assim. Aí Jesus vai e diz para ele assim: mas está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E aí, lá no final do 13, vai dizer que Satanás, o diabo, findou com a tentação e ausentou-se dele por um tempo. Ausentou-se por um tempo, meu irmão. Ele não para, ele vai tentar, ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para poder tentar nos fazer parar. Mas a palavra de Deus diz, porque que ele diz, ele está dizendo aqui, que ele está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa entregar. Mas a palavra vai dizer que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. O nosso livramento, a nossa libertação está em Cristo Jesus. Nós não podemos sozinhos. Nós não podemos andar sozinhos, não temos como. E o próprio Salmo, ele está falando sobre isso. O título dele diz: Deus é guarda fiel do seu povo. O Senhor é o nosso guarda fiel. Ele cuida de nós, ele está presente, cuidando e nos livrando de toda e qualquer situação, né? E nós ainda temos também o trajeto íngreme, né? Esse caminho íngreme, difícil do nosso dia a dia, altos e baixos, situações difíceis que se apresentam na nossa frente, né? Às vezes a fé chega a estar abalada, irmão. Tem pessoas que estão com a fé abalada. Ora, parece que não está acontecendo nada. Senhor, 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 tu está ali, você ora, você pede, parece que não está acontecendo nada. Parece que vai tudo de mal a pior, imprevisto, situações, cada hora uma situação, e parece que você vai parar. Tem hora que parece que estão querendo tirar de você aquilo que você não quer dar, e parece que você vai esmorecer, parece que você vai parar, ou seja, o dia mal chegou.
O dia mau chegou, aquele dia que você está triste, que às vezes você não tem nem força nem para orar, nem para ler uma palavra, para falar com Deus, e você fica ali chorando, triste. O dia mau, meu irmão. O dia mau chegou e ele chega para todo mundo, e ele chega para nós. Ele chega para nós. Ele chega para nós, ele chega para mim, ele chega para você. E ainda que o dia mau esteja te assolando, ainda que o dia mau esteja me assolando, a palavra de Deus, ela vai falar no Efésios, no capítulo 6, da armadura de Deus. E, revestivos de toda a armadura de Deus, aí ele fala da armadura de Deus, e no versículo 13, ele vai dizer assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Você não vai parar. Você não vai cair, você não vai esmorecer. Parece que está, mas não está. Porque Deus está cuidando. Porque o Deus está aqui, ó, o guarda fiel do seu povo. Ele está contigo, você é povo de Deus. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu sararei a sua terra, eu perdoarei os seus pecados, estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Ele está te ouvindo. Não vai, nenhuma situação vai ficar de pé diante de você. Por quê? Porque você é o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. Exercite a sua fé. E a gente vai vendo aqui nesse salmo, aqui o que o salmista está dizendo, a respeito daquele povo, que a caminhada era dura até Jerusalém e que eles iam passar por tudo aquilo. E quem iria ajudá-los? Quem ia ajudar? A resposta ela vai vir aqui no versículo 2. Por quê? Porque eles sozinhos, eles não podem nada. Como nós sozinhos, nós não podemos nada. Nós não podemos contra Satanás, nós não podemos contra os salteadores, nós não podemos contra os caminhos íngremes, nós não podemos, como eles também não podiam. Mas existe um Deus todo-poderoso que é quem julga e guerreia e cuida de nós. Vendo isso, ele vai e responde no versículo 2. Olha que diz o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essa Jerusalém, essa cidade para onde esse povo estava indo lá, a cidade de Jerusalém, ela foi edificada sobre monte, o Monte Sião, que era uma cadeia de montanhas rochosas, e ela estava lá. Então, eles iam naquela direção e eles podiam, de longe, avistar, a quilômetro de distância, se podia avistar aquelas montanhas. E qual era a forma quando eles peregrinavam nessa viagem, nessa confiança de que ele quem iria socorrer? No versículo 2, o meu socorro, que confiança, que certeza era essa? Que quando, irmãos, eles ainda fragilizados e na eminência desses assaltos, dos leões, dessas situações todas, ao olhar para o Monte Sião, ao avistar o Monte Sião, que era onde estava Jerusalém, era onde estava o templo, era onde estava a Arca da Aliança, era onde estava a glória de Deus. Então, ao avistar os montes, ao avistar a cidade de Jerusalém, ao avistar esse Monte Sião, onde se encontrava a presença do Deus vivo, o que eles diziam? O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, do Deus que lá habita. O nosso socorro vem do Deus que lá está. O nosso socorro vem das promessas desse Deus que ali está. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O nosso socorro vem de Deus, meu irmão.
Ele é o nosso socorro, Ele quem cuida de nós. Então, olhar para lá, né, era isso que eles viam a esperança. E ao olhar para lá, a fé deles era aumentada. Ao olhar para lá, a confiança deles era aumentada. Então, não importava, eu fico imaginando, eles naquela caminhada, indo naquele caminho difícil, cheio de pedregulho, né? Naquela situação, carregando peso, todo mundo andando, né? Com um certo receio de que acontecesse alguma coisa. Eles olham e vê o Monte Sião, né? Tá lá, o meu Senhor tá lá, o nosso socorro, nós vamos chegar lá. Essa era a visão que eles estavam tendo, com uma esperança, com uma fé avivada, que a sua fé venha hoje ser acrescida, ser levantada. Que era o que acontecia com eles, a fé deles era aumentada, a confiança, a esperança, a certeza da provisão de que eles eram guardados por aquele Deus. E nós hoje, meu irmão, também devemos olhar para o monte. Nós temos que olhar para o monte. Aí você vai me perguntar, para o Monte Sião, irmã Rosângela? Não. Mas nós temos que olhar, meu irmão, para o Monte Gólgota. Olhar para o que foi realizado no Monte Gólgota. O sacrifício remidor do Senhor Jesus Cristo. Aquela morte, aquela crucificação, aquele sofrimento, tudo aquilo que ele passou naquele monte foi para remissão da minha alma e da tua, foi para resgate da minha vida e da tua. Tudo aquilo que ele estava passando naquele monte Gólgota era para que eu estivesse aqui hoje e para que você estivesse aqui hoje glorificando o nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, apegue-se em olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso guia, é Ele quem cuida de nós, é Ele. Então, confiante, olhe com esperança, que nessa noite desse dia a sua fé venha a ser crescida, a sua confiança de que Ele está cuidando, de que Ele está junto. Exercite a sua fé, Senhor, eu estou aqui, oração, clamor, busca 24 horas por esse Deus, porque Ele não cuida 1 hora, 2 horas, é de dia e de noite, Ele está cuidando. Você está dormindo, eu estou dormindo, Ele está cuidando, está acordado, Ele está cuidando, amanheceu, Ele está cuidando, Ele é implacável no cuidado para com o seu povo. Então, nós devemos olhar sim, né? Olhar para onde? Olhar para Cristo, olhar para o nosso Senhor, caminhar olhando para o alvo que é Cristo Jesus e não deixar que nada nesse mundo venha nos separar do amor de Deus. Nem tribulação, nem angústia, nada venha nos separar, e priorizar o reino e a glória de Deus, priorizar esse Deus maravilhoso que tem cuidado de nós, né? Então precisamos ter essa certeza de que o socorro vem do Senhor, do Deus que através da morte e ressurreição do seu Filho, né, te separou, te remiu, te restaurou, te levantou, te cuidou e te salvou. A mim e a você, a nós. O versículo ainda 3 e 4, olha o que ele vai dizer: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele povo, irmãos, o meio de transporte dele era os pés, né? Era andando por meio daqueles pedregulhos, era caminhando, caminhos ondulantes, difíceis. Era assim que era o meio de transporte dele, né? E ele está dizendo aqui, imagina que os pés deles ficavam inchados. Eles tropeçavam. Eles estavam cansados, tropeçavam com os pés inchados, né? Então, a ideia aqui é que o Senhor livrará dos tropeços.
né? Ele vai cuidar de nós, nós aprendemos que durante o trajeto nós somos tentados a tropeçar, nós somos tentados a cair, a parar, mas ele está dizendo que o Senhor vai junto de nós. Ele vai tirando todo impedimento, ele vai tirando toda a barreira, ele vai tirando tudo aquilo que pode fazer você tropeçar e cair. É disso que ele está dizendo: não deixará vacilar os teus pés, ele não vai permitir que você tenha queda, ele não vai permitir, ele vai cuidar. Eu estava meditando, eu estava me lembrando das muralhas de Jericó. Não importa o tamanho das pedras que vão estar no caminho, ele é fiel e poderoso para desfazer e destruir qualquer obra do inferno. Porque João, 1 João no capítulo 3, no versículo 8, vai dizer que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Nenhuma pedra vai ficar de pé diante de você, porque ele tem poder para desfazer toda a obra do inimigo, todo intento do salteador, do homem mau, maligno, invejoso, as obras, as feras, serpente, inimigo, tudo que se levantar diante de você vai se levantar para cair, porque o nosso Deus tem poder e ele é todo poderoso. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Salmo 46, versículo 10 e 11, ele vai dizer: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, Deus não impede as provas, ele não impede as pedras, os tropeços, fera, enfim, ele não impede. Mas ele vai te dar a mão e vai caminhar com você nessa jornada. Ele não vai te deixar cair. Ele está cuidando de você. Ele é o fiel guarda de Israel. No versículo 5 e 7... do 5 ao 7 diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. Né? A gente já está terminando. E aqui ele está mostrando que o cuidado dele, a proteção dele é ininterrupta. Ele vai te cuidar de você em todo momento. Enquanto existir, enquanto você estiver de pé, ele vai cuidar de você. Ele está junto, ele é espírito, como foi pregado, Deus é espírito. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele está aqui agora porque ele prometeu que estaria conosco. Ele tem cuidado de nós com mão forte. Então, amado, aconteça, venha o que vier, o nosso Deus da provisão, ele está cuidando de nós, amém? No versículo 8 ainda, a gente vai estar finalizando. Ele diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Aquele povo que estava saindo em direção a Jerusalém, quando eles saem, né, eles saíram da cidade deles, peregrinaram, até entrar em Jerusalém. Ou seja, Deus está presente, guardando em todos os momentos, até que eles entrassem em Jerusalém. Meu Deus, louvado seja o santo nome do Senhor, porque não é diferente conosco. O Senhor está nos guiando e Ele vai nos guiar até nós entrarmos na cidade celestial, a Nova Jerusalém. O Senhor vai te guiar e quando você chegar lá, sabe o que Ele disse? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também. Então ele vai te guiar até você entrar na Nova Jerusalém. Ele vai te guiar até você entrar no céu. Você não está sozinho. Ele está cuidando de você, porque ele está aqui nessa noite. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, exercite a sua fé. Não deixe que nada venha te fazer parar.
Não deixe qualquer situação surgir, o clamor, oração. Senhor, o Senhor está comigo. Vem as pedras, Senhor, o Senhor é o meu guia, o Senhor é o fiel guarda de Israel, e o Senhor está cuidando de mim. Seja qual for, no trabalho, seja lá onde for, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu mestre. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o teu Deus. Eu vou parar por aqui. Falei, Senhor, eu não quero chorar. A irmã Nora chegou, eu falei, não estava falando, ela quer chorar, irmã. É impossível. É impossível porque eu quero fechar essa mensagem hoje contando um testemunho pequeno, coisa breve para vocês. Do ano de 2000. Foi em 2000 isso. Eu já tinha começado, já tinha me convertido, estava naquele calor, naquela luta, glorificando o nome do Senhor Jesus. E eu era cobradora de ônibus, então já sabe, era ônibus circular, né, ali no Santo Cristo. O circular, na maioria das vezes, é sempre a mesma pessoa que entra, está ali. E eu estou ali, eu aproveitava para evangelizar, e eu pregava, falava de Jesus e dava o troco ali naquela alegria. Só que eu ainda fumava. E naquela luta, ia na janela, jogava fumaça de cigarro fora, aí depois voltava, não vou parar, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, não agrada a Deus. Aí quando chegava lá no ponto, eu comprava um. Não, é só um, depois. E naquela luta, até que o dia que eu virei e falei, eu vou parar com isso, e eu vou orar. Eu vou parar e eu vou orar. E aí eu parei com o negócio de jogar pela janela, e um belo do dia, eu estava em casa, fui no culto, participei de um culto, e depois, quando eu cheguei em casa, eu peguei aquela palavra e eu disse, Senhor, eu vou orar. Eu vou orar hoje. Não tinha ainda muito aquele entendimento que você já pode orar, né? Naquele momento. Falei, vou esperar a oração no rádio, eu vou orar. Aí eu fiquei conversando para eu não dormir. Acabou que passou a hora da oração no rádio, eu não orei. E aí eu falei, eu vou esperar a próxima oração, porque eu vou orar. Eu vou orar sobre essa causa. E quando foi 2h da manhã, eu coloquei o meu joelho no chão. Eu falei com Deus. Falei, Senhor, essa foi a minha oração, minha irmã. E eu disse, Senhor, se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu Deus, se o Deus que abriu o mar vermelho é o meu Deus, eu quero acordar amanhã, Senhor, e eu não quero estar fumando. Eu estou envergonhando o seu nome com essas ações e eu não quero estar fumando. Fui dormir. No outro dia, eu acordei de manhã, minhas irmãs fizeram um cafezinho, a gente tomava café e fumava um cigarro, e as minhas irmãs foram, acenderam o cigarro, toma. E eu falei, não quero não. E chegou na hora do almoço, almocei, quando foi de tarde eu fui para o trabalho, daqui a pouco eu parei e eu disse, meu Deus, eu não fumei hoje. Será que eu vou fumar de tarde? Fiquei em choque. De tarde, fui trabalhar, trabalhei, chegou de noite, Senhor, eu não fumei hoje. Será que eu vou fumar amanhã? Meu irmão, foi uns 2 dias assim, até de noite. No terceiro dia, quando eu vi que eu não fumei, eu falei, meu Deus. Eu disse, meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o meu Deus. O Deus que abriu o mar vermelho é o meu Deus. Isso foi em 2000, irmão. Nunca mais esses dedos viram um cigarro no meio deles. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele está aqui. Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus de Daniel, Ele é o Deus de Pedro, de Paulo, e Ele é meu, e Ele é teu, e Ele é o nosso Deus. Priorize o reino de Deus, meu irmão. Exercite a sua fé com confiança plena nesse Deus glorioso que tem cuidado de mim, de você e de nós. Amém?
Que o Senhor nos abençoe com essa palavra para a glória de Deus. Amém.